Olá, bem-vindo ao canal. Neste vídeo iremos cobrir um tópico muito importante da história, a Guerra dos 30 Anos. Conflito esse em que protestantes e católicos se enfrentariam no conflito mais sangrento do século XVII. Muitas das liberdades religiosas que possuímos hoje pode-se dizer que têm origem neste conflito, que marcou a queda do cristianismo, o enfraquecimento da Espanha e Portugal e a ascensão do absolutismo monárquico europeu. Você poderá utilizar o conhecimento obtido nesse vídeo em redações e trabalhos, mas caso queira se aprofundar mais, as fontes e recomendações sobre o assunto estarão na descrição. Para começar, não pretendo tomar lados neste vídeo, já que todos os lados envolvidos cometeram inúmeras atrocidades. Gostaria de pontuar também que este vídeo é um resumo e que cobrirei apenas os eventos mais importantes deste conflito. Sem mais demoras, podemos começar então com o pretexto em que a Europa se encontrava antes da Guerra dos 30 Anos. Devemos primeiramente visualizar então o que estava ocorrendo na Europa durante o século XVI. Durante o século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante, feita por Lutero, na Alemanha. Nós teríamos, então, os luteranos na Alemanha e Escandinávia, os anglicanos na Inglaterra, os calvinistas e anabatistas, que estavam espalhados pela Europa. Então, no contexto pré-guerra, nós teríamos, primeiramente, motivos políticos, como a perca da influência da igreja na Alemanha, a invasão de terras da igreja por nobres e uma grande separação religiosa na Europa. Então, agora eu gostaria de pontuar sobre a Liga Smalcade, que foi formada em 1546 na cidade de Gotha, que era uma aliança defensiva protestante contra o Sacro Império Romano Germânico, o HRE, e contra os católicos também. A Liga seria derrotada em Mühlberg, porém ela não seria erradicada. Conflitos continuaram até 1555, até chegarmos à Paz de Augsburgo. Então, eu vou falar um pouco sobre a Paz de Augsburgo. Augsburgo, porra. Antes disso, eu queria pontuar o que é o Sacro Império Romano Germânico de uma forma bem simples. O Sacro Império Romano Germânico, o qual eu vou me referir como HRE, da sua sigla em inglês, Holy Roman Empire, seria meio que uma união de estados alemães com o imperador eleito pelos eleitores deste sistema de união. Então era quase como uma região germânica, de certa forma, unificada por um imperador, só que não muito bem unificada. A Paz de Augsburgo aconteceu principalmente já que nós não tivemos nenhuma vitória conclusiva na Batalha de Mühlberg e a futilidade da resolução religiosa no momento. Não havia por que resolver essas disputas religiosas no momento. Então, sobre as cláusulas do Tratado de Augsburgo, teríamos o direito de culto, a soberania do príncipe sobre a religião, ou seja, o príncipe do seu principado, que fazia parte do Sacro Império, teria o poder de decidir a religião do seu estado. E o povo teria direito de emigrar caso não contente com a religião em que o príncipe opunha sobre o local. É importante citar que o tratado cobria apenas católicos e luteranos, ou seja, outras vertentes do reformismo europeu não seriam inclusas, ou seja, o príncipe podia escolher apenas entre o luteranismo e o catolicismo. Agora adentraremos, entre aspas, as causas religiosas do conflito. Nós podemos citar o Concílio de Trento, em 1545, que foi uma reunião católica para discutir a perda de influência do catolicismo na Europa, em que nós tivemos algumas mudanças relevantes, entre elas o fim das indulgências pela Europa, maior atenção dos padres aos fiéis, e nós podemos falar também sobre os jesuítas, que praticariam a Inquisição, a catequização de pessoas ao catolicismo em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, e que eles seriam muito presentes. Eles também teriam um papel importante no combate às religiões protestantes e retomariam bastante do território católico perdido durante as reformas. O sucesso na retomada de territórios católicos pelos jesuítas, eles ganharam grande influência na Europa e eles começaram a entrar na política, começaram a influenciar governadores a se revoltarem e irem contra os protestantes. A partir desse momento, se formariam as ligas católicas e protestantes, e seria quase como a separação em que eu falei anteriormente. Isso começaria com a proibição de igrejas calvinistas na Hungria, por Rodolfo II, que era o imperador no momento do Sacro Império Romano Germânico do HRE. A Hungria mobilizaria suas tropas, o imperador iria ficar com o pé atrás e voltaria na sua decisão, já que ele não queria um conflito contra a Hungria, que era uma grande potência na época. O que causaria a desconfiança dos luteranos, pois se Rodolfo II poderia fazer coisas terríveis e proibir o culto aos calvinistas, eles ficaram com o pé atrás em relação ao imperador, temendo que ele pudesse fazer algo contra os luteranos. Então, temendo outro ataque, é formada a União Protestante pelos luteranos e nobres de outras vertentes do cristianismo. O líder deles seria Frederico IV, que seria o eleitor do Palatinado, em 1608, que seria semelhante à antiga Liga Smalcade, a qual já citei. Então, seria formada a Liga Católica entre países católicos ou favoráveis ao Papa, em 1609. Então, agora que eu já citei um pouco do contexto que a Europa estava passando antes da Guerra dos 30 Anos, acredito que nós já podemos entrar, de fato, no estudo deste conflito.
Antes disso, eu gostaria de citar que eu dividirei esse conflito em 4 partes. Primeiro, o período palatino-boêmio e o período dinamarquês, que seriam principalmente por motivos religiosos e teriam maior ênfase em conflitos locais. Depois adentraremos o período sueco e o período francês, em que nós teríamos a entrada da Suécia, uma grande escalação do conflito, a entrada da França, e esses dois conflitos essas duas partes seriam formadas principalmente por motivos políticos. Então, vamos começar com o período palatino-boêmio. Durante este período, o estopim da guerra seria a defenestração de Praga em 1618. Praga, que seria um membro importantíssimo do Sacro Império Romano Germânico, que seria a Boêmia no caso, né? Praga seria uma capital da Boêmia, basicamente, que teria a sua maioria da população calvinista. Fernando II seria coroado o rei da Boêmia, e ele seria um católico extremamente radical e destruiria igrejas calvinistas. Os calvinistas, não contentes com as ações do rei, assassinariam alguns emissários do rei, atirando eles pelas janelas do castelo de Praga. Fernando II mobilizaria suas forças e receberia o apoio da Liga Católica e do Papa. Enquanto isso, a Liga Protestante também mobilizaria suas tropas em defesa dos protestantes na Boêmia. Começaria assim então a Guerra dos 30 Anos. Em 1619, Fernando II, com o apoio dos católicos, seria eleito o imperador do HRE, aumentando sua influência e escalando a guerra. Tropas católicas invadiriam a Boêmia em 1620 e os protestantes seriam derrotados na Batalha da Montanha Branca, perto de Praga. Então vamos falar um pouco sobre a Batalha de Montanha Branca. Seria a primeira grande batalha da Guerra dos 30 Anos, em que 23 mil católicos enfrentariam 21 mil protestantes. Os católicos sofriam 650 baixas, em contraste com 2.800 baixas protestantes. Nós teríamos uma vitória católica, os protestantes falhariam em suas incursões contra os católicos, a Boêmia seria ocupada e o catolicismo seria imposto à força na região, que começaria em 1624. Então agora adentraremos o período dinamarquês. Temendo um outro avanço católico, a Liga Protestante pede ajuda ao rei da Dinamarca, que também era o rei da Noruega na época. Fernando II, após suas iniciais vitórias, estava confiante em relação ao conflito. Os holandeses, por motivos políticos, também se aliam aos protestantes. Christian IV, o rei da Dinamarca, comandando as tropas protestantes, prepara um avanço ao sul, na Baviera, são regiões até hoje católicas. Cristiano queria formar um superestado luterano, então ele anexa territórios no norte da Alemanha, relevantemente a Saxônia. O imperador Fernando II envia tropas para combater as forças dinamarquesas, comandadas pelo general Tilly, general esse que será muito importante no decorrer do conflito, sendo o principal general católico. Então nós chegaríamos à Batalha de Dessau, em 1625, em que os protestantes, prevendo a chegada das tropas católicas, se posicionaram em uma ponte próxima a Dessau, no rio Elba. Para derrotar os católicos, o general protestante fez seu exército parecer menor, escondendo parte dele. Mesmo assim, os protestantes foram derrotados pela superioridade numérica católica, já que os católicos contavam com 20 mil soldados, enquanto os protestantes apenas 12 mil. Os protestantes sofreram 4 mil baixas, enquanto os católicos sofreram apenas 2 mil, e avançariam cada vez mais ao norte. Após isso, ocorreria a Batalha de Luther, em que, após a derrota protestante em Dessau, Luther se tornou uma espécie de porto seguro para as tropas que fugiam. Os católicos perseguiram os protestantes até a cidade, forçando-os a sair. Com 20 mil soldados, os protestantes efetuaram um ataque contra os católicos, fora da cidade. Os católicos seguraram as 3 ofensivas protestantes, antes de começar a empurrá-los de volta, o que seria considerado uma vitória católica, com 6 mil protestantes mortos e 2.500 capturados. Seguiremos então para as batalhas de Stralsund e Wolgast. A cidade de Stralsund, se recusando a obedecer os católicos que ocupavam a região, católicos começaram então a cercar a cidade. A cidade era uma importante cidade portuária e estava recebendo mantimentos e reforços da Dinamarca e Suécia, o que aumentaria o tempo do cerco. A cidade é bombardeada até o fim. Após 3 meses de cerco sem sucesso, os católicos recuam, o que eu posso considerar uma batalha inconclusiva, já que nós não tivemos uma verdadeira derrota católica, eles apenas cederam o seu avanço em relação à cidade. Sem sucesso em Stralsund, os católicos movem suas forças para retomar Wolgast. Os dinamarqueses avançavam contra as tropas católicas, porém são derrotados e a cidade é conquistada, o que podemos considerar uma vitória católica, em que 1.000 protestantes seriam mortos e 1.100 seriam tomados como prisioneiros. Após essa sequência de vitórias, o ego de Fernando II estava altíssimo. Ele acreditava que não podia ser derrotado. Então, nós teríamos a revogação do Tratado de Paz de Augsburg, que é o próximo tópico que irei falar aqui.
Ao fim das batalhas contra a Dinamarca, Fernando fez Cristiano assinar o Tratado de Lübeck em 1629, que decretava neutralidade total dinamarquesa em relação aos luteranos. Fernando II determinou também que as forças tomadas pelos nobres europeus da igreja deveriam ser devolvidas. Ele anulou também a paz de Augsburgo, removendo todos os protestantes de seus cargos. Essas atitudes chamaram a atenção da França, que não gostava de Fernando. Chamou a atenção também de Gustavus Adolphus, um rei protestante da Suécia. Agora são meia-noite e só pra avisar que a continuação do vídeo será lançada talvez 2 ou 3 dias de quando sair este vídeo aqui. Então fique na espera. Muito obrigado pela atenção. Adeus.